O presidente dos Estados Unidos da América, Biden, divulgou um comunicado no 50º aniversário de George Floyd, sublinhando a ordem executiva assinada ao humano, que aplica elementos-chave da Lei de Justiça de George Floyd em policiamento à aplicação da lei federal. Essa ordem proíbe estrangulamento, não restringe mandados do PNOC, estabelece um banco de dados para má conduta policial e direciona outras medidas para avançar o policiamento eficaz e responsável que aumenta a segurança pública. O Sheikh Jassim, do Qatar, se retira do processo para comprar o Manchester United e Inter Miami CEF para visitar a China em novembro de 2023. Na primeira turnê internacional do clube no Canadá, o aluguel médio subiu outros 11% no ano passado. Na Austrália, mais de 150 jovens trabalhadores comerciais, relatados como mortos em canteiros de obras. Na última década, Portugal pode ter desencadeado inadvertidamente um novo influxo de nómadas digitais, depois de estabelecer um prazo para problemas de impostos estrangeiros. Março pró-Palestina. Mississauga. Pedra final da violência contra pessoas de Gaza. A manifestação pró-Palestina realizada no centro de Montreal. À medida que o conflito do Hamas-Israel aumenta, os manifestantes pró-palestinos realizado com manifestação na convenção do EDP, em Hamilton. Os protestos da Palestina do Reino Unido se tornam feios, com a polícia fazendo 15 prisões, enquanto os manifestantes colocam adesivos para o parapente nas costas em referência às atrocidades do Hamas. Sir Michael Caine confirma a aposentadoria da atuação, dizendo: "Você não tem homens de liderança aos 90. Julia Louis-Dreyfus responde a Jerry Seinfeld, provocando potencial reunião de Seinfeld. Não sei do que diabos ele está falando." Freddie Flintoff concorda com a compensação. Sobre o Top Gear Crash. A dívida crescente ameaça a campanha de Mike Pence ao ministro da Economia atual. Massa tem 30,6% das intenções de votação na Argentina, e o Milei da Forright tem 25,2%. Ao registro legislativo de Jim Jordan examinou como o Partido Republicano o apoia para o orador, ele fica aquém dos votos totais necessários. Mike Rogers, congressista republicano de Alabama, afirma que não apoiará Jim Jordan para o presidente da Câmara, trabalharia com os democratas. Mike Pence mexeu pelo homem alegando ser seu amante. Marine Le Pen condenado por difamação contra CIMAD, uma associação ajudando os migrantes. Diplomata russo sênior Nikolai Kubrintz, encontrado morto no hotel Istambul. PFAS tóxicas das bases militares dos Estados Unidos da América, poluindo água potável. Descobre um relatório: quase meio bilhão de itens elétricos baratos acabaram em aterros do Reino Unido. Em 2022, a pesquisa encontrou o DOJ dos Estados Unidos da América processa o eBay por vender dispositivos de rolamento de carvão. Multas podem atingir 2 bilhões de dólares americanos. Proibição de sacolas plásticas de uso único da cidade de Pittsburgh entra em vigor. Killarney, da Irlanda, torna-se a primeira cidade irlandesa a proibir o uso único. Xícaras de café. Os peixes boi da Flórida se movem em direção à proteção de espécies ameaçadas restauradas após declínio dramático em sua população. A sapo de frango da montanha de Dominicas aparece na extinção mais rápida já registrada. As mudanças climáticas. Folhas. Os anfíbios da lendária Mundo, perdido de Venezuela, como os sapos exclusivos de Tupui, não têm para onde ir. O Egito recusa estrangeiros americanos de Gaza, exceto como parte de um acordo mais abrangente. Recentemente, nós aconselhamos seus cidadãos em Gaza a se aproximarem da travessia de Rafah do Egito. Os progressistas exigem que nós apreciemos alguns dos 1 milhão de refugiados de Gaza. Nós para enviar o segundo porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental. A Arábia Saudita coloca o acordo de Israel em gelo em meio à guerra, se envolve com o Irã, dizem fontes. Os Estados Unidos da América atingem o entendimento silencioso com o Qatar para não liberar 6 bilhões de dólares americanos em receitas de petróleo iraniano. FM iraniano, líder do Amazônia, concorda em continuar cooperação depois de se reunir em Dublin. Realiza ligações com Netanyahu.
de Israel, à base dos palestinos, porém expandindo a usina nuclear exporta para o Egito. Romênia, local de fusão nuclear do Reino Unido em Oxfordshire, encerra os testes, experimentos após 40 anos na Itália. Salvini, da extrema-direita, diz: a primeira usina nuclear é possível em 2032. 51 povo japonês evacuado de Israel. Como cooperam militares sul-coreanos planos de permitir que os canadenses e outros estrangeiros deixem Gaza. Em Rafah Crossing é cancelado, pois o acordo internacional de saída em Gaza cai. Cerca de 150 canadenses permanecem presos à medida que o culto continua chamando Richmond, Saskatchewan, Assault Charge e Willia Quindlon Protest 7. Para instar Canon Culto de deixar a village pode ter outro exército com voluntários indianos, diz o enviado israelense. Os apoiadores do padre do templo de Dasna de Yatinar Singanand procuram se estabelecer em Israel. Junte-se à guerra na Palestina. Há um mês, Yatinar Singanand enfrentou o caso policial. Para as observações de Abdul Kalam, da APJ, executivo da SEGA, diz que os jogos de blockchain são um mundo desconhecido que vale a pena explorar. A Bitcoin Lightning Network vê um crescimento de 1212% em transações roteadas em 2 anos. De acordo com a BTC Company, Google Camera agora é Pixel Camera na Play Store. A falta de Bitcoin CryptoCoin é um dos fugitivos mais procurados da Europa. CryptoCoin enganou os investidores em 4 bilhões de dólares americanos, diz o FBI. A ex-namorada diz que Sam Bankman-Fried manteve ilegalmente o preço do BTC abaixo de 20 mil dólares americanos. Crypto Exchange Russian Grantex serve gangues criminosas, russos ricos e terroristas do Hamas, relata o Wall Street Journal. Ferrari to asset crypto as payment for its cars in the US. Recently on the HAD anúncio de Crypto Acceptance, Gov. No Samsung Crypto Licensing Bill, Califórnia for 2025. Os atletas russos não serão barrados das Olimpíadas de Paris, apesar da suspensão de seu país na partida de cricket da Copa do Mundo da Índia vs Paquistão. Rohit Sharma, jogadores estrelam em 7 wicket win. A Índia não deixará pedra sobre a pedra para sediar as Olimpíadas em 2036, diz o primeiro-ministro Narendra Modi. Na Nova Zelândia, Centennial vitória do Partido Nacional Chris Luxon. Nas eleições gerais na Nova Zelândia, um jovem de 21 anos, uma EP Clark para se tornar MP mais jovem, em 170 anos após a vitória de Auraki Waikato. A Austrália rejeita a proposta de reconhecer pessoas aborígenes na Constituição, como os australianos dizem no referendo sobre direitos aborígenes. Os líderes indígenas australianos exigem semana de silêncio, após a derrota do referendo. A NYPD diz que não há ameaças específicas para Nova York, coloca todos os oficiais de uniforme como precaução. Palácio de Versalhes, Louvre evacuou após ameaças como França em alerta alta após ataque de faca. O avisa o Google sobre o conteúdo do YouTube, durante a guerra do Israel-Hamas. O Ministério da Saúde da Palestina diz que 2.269 palestinos mortos e 9.814 outros feridos em Gaza. Cisjordânia. Israel pensou que Trump decisão de assassinar Soleimani era perigoso e desestabilizador, dizem funcionários. ofensivo do solo de Gaza da IDF atrasado, devido ao clima nublado, afirma Nitwira. Alerta sobre as consequências de longo alcance, se Israel não parar. Reivindicações do YouTube, primeira liderança sobre o Netflix. Em uma audiência adolescente, Fax revela a data de estreia para a nova série de animação Greensburg, liderada por Janan. A exposição ao chumbo pode causar mais mortes, perda de QI do que o esperado. Alimentos ultraprocessados contribuem para o declínio no bem-estar mental. O estudo encontra as respostas comportamentais e cerebrais a estímulos verbais revelam períodos transitórios de integração cognitiva do mundo externo. Durante o sono, a restrição do sono, 1 e 5 horas menor que o sono habitual, prejudica a depuração do estresse oxidativo endotelial que, ao longo do tempo, após 6 semanas, aumenta o risco cardiovascular em mulheres. As noites em que o sono eram mais longas que a média do participante estavam associadas a melhor humor,
Maior motivação e menor sonolência na janela pós-despertar do dia seguinte. Comentários do IEE. Sem sinais ainda de escassez de gálio ou germânio, a China não havia exportado germânio, gálio em agosto de 2023, após a frequência de exportação ao monitor de 27 polegadas da Acer possui fones de ouvido em áudio 3D gratuitos, tela 3D de óculos. A Caltes encerra seu processo de Wi-Fi contra a Apple e Broadcom. Rhode Island viu recorde de vendas de maconha para adultos, à medida que as compras médicas caem para o mais baixo desde o lançamento do mercado recreativo. O governador da Califórnia Newsom assina a lei, para aumentar lentamente o salário mínimo dos profissionais de saúde para $25 americanos por hora. Arnold Schwarzenegger diz Arablo, princípios da liberdade dos Estados Unidos da América. Baixos impostos e lei e ordem estão sendo arruinados por políticos de esquerda. Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fala ao telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken. Wang Yi enfatizou que a maneira fundamental de resolver a questão palestina está na implementação da solução de dois Estados, estabelecendo um Estado palestino independente e realização da coexistência pacífica entre a Palestina e Israel. Sem reconciliação entre as nações árabes e israelenses, não haverá paz no Oriente Médio. A China pede a convocação de uma conferência internacional de paz o mais rápido possível para promover a conquista de amplo consenso. Blinken disse que os Estados Unidos apoiam a solução de dois Estados para resolver a questão israelense-palestina, apoia o papel das Nações Unidas para facilitar a situação e fornecer alívio humanitário e está disposto a fortalecer a comunicação e a coordenação com a China. A mídia social chinesa entra em erupção na guerra de palavras, à medida que a crise da Palestina divide a opinião. Ibn Sentir diz que só pode alcançar Dali Parton via fax. Os denunciantes da Tesla apresentaram uma queixa na SEC em 2021, mas a agência nunca os entrevistou. Tesla luta com taxa de $230 milhões americanos solicitada por advogados, que processaram mais de $919 milhões americanos. Piper Laurie, 3 vezes indicado ao Oscar, a atriz de Twin Peaks nomeada Emmy, também estrelou Carrie Dustler, morre em 91. O renomado artista dança Equa, Park Seo-bom morre em 91. Gayloni morre, modelo e personalidade da TV foi 61. Loading. O eclipse solar, visível como um anel de fogo, atravessará as Américas, que se estende do Oregon ao Brasil. O novo papel da atriz chinesa Liu Yafei como embaixador do turismo para Abu Dhabi. Sparks discussão acalorada. O recurso anti-alágia da AMD está fazendo os jogadores proibidos do Counter-Strike 2. Volkswagen, Valve Antiat, Ban causa $100 mil americanos para um balcão 2 jogador. De acordo com o VA japonês de Peter, o Corvid blindado vendeu 2,8 milhões de cópias em todo o mundo até o momento. A Alemanha convida o Reino Unido a alcançar um acordo de negociação do Brexit aprimorado do Talibã para se juntar ao Fórum de Cinturão e Estrada da China, elevando os laços. O PIB per capita para Bangladesh correu mais alto que a Índia. Até 2022, os jets de Nova York recusaram a apólice de seguro no contrato de Aaron Rodgers antes de Aquiles rasgar 11 vezes o vencedor do PGA Tour. Andy Bean morre em 70. Boston Celtics da NBA, contratar Jeff Van Gundy como consultor sênior. 126 os reféns israelenses confirmados mantidos pelo Hamas em Gaza, diz IDF. Israel diz que corpos de reféns tomados pelo Hamas encontrados em Gaza. O Hamas diz que 9 reféns mortos devido a ataques aéreos israelenses nas últimas 24 horas. Lamentamos muito, Israel. Exército na morte do jornalista no Líbano.